Olá, meu nome é Aressa Rios, sou arte educadora e em outros vídeos que eu postei aqui para vocês, eu contei a história do grafite no Brasil e no mundo e também num outro vídeo eu apresentei as obras e os nomes de grandes grafiteiros, tanto brasileiros quanto estrangeiros, mas que têm um trabalho reconhecido mundialmente. E quando eu fui buscar todas essas informações, um dos artistas que eu mencionei nesses vídeos foram os Gêmeos, né, que é uma dupla de grafiteiros brasileiros. E, bom, nesse mergulho, né, por conhecimento, para trazer aqui para vocês, acabei descobrindo coisas assim que eu não tinha ido, né, atrás dessas informações antes. E me veio a ideia, né, nessa busca, me lembrei de um trabalho e de um encontro lindo entre esses dois grafiteiros, né, os Gêmeos, com um outro artista que tem uma obra linda que talvez não seja tão conhecido pelo público brasileiro quanto os Gêmeos, mas que com certeza faz a diferença no mundo da arte, que é o palhaço russo Slava. Então eu tive a ideia de fazer um vídeo para falar um pouco para vocês sobre o encontro desses dois artistas, os Gêmeos, no caso três, né? Os Gêmeos e o palhaço russo Slava. Só que quando eu fui começar a montar todo esse estudo e esse conteúdo para trazer para vocês, eu me dei conta de que seria impossível fazer tudo isso num vídeo só, porque é muita coisa, é muita informação, é muita coisa linda para poder mostrar. Então, eu decidi dividir isso em partes, né, todo esse estudo em partes, que vai acontecer da seguinte forma. Os dois primeiros vídeos eu vou apresentar os artistas gêmeos, né, os irmãos, Gustavo e Otávio Pandolfo, e vou falar um pouco de como eles começaram tudo isso, todo esse trabalho, e como hoje eles estão no universo da arte, do grafite, apresentando também obras. Então, os dois primeiros vídeos vão ser sobre os gêmeos. O vídeo seguinte vai ser sobre o palhaço russo Slava, que acredito que vai ser uma oportunidade de conhecer melhor o universo tanto do palhaço, né, do clown, como também do trabalho desse artista que produz coisas lindas, incríveis pelo mundo inteiro. E por último, que era a proposta inicial, eu vou apresentar para vocês o vídeo falando desse encontro incrível dos Gêmeos com o palhaço Slava e do resultado desse encontro, que é um projeto lindo, único e que vocês vão conhecer nesse último vídeo que eu vou trazer para vocês mais para frente. Mas hoje, então, eu vou trazer para vocês um pouco mais sobre a vida e a obra dos artistas, os Gêmeos, né, dos grafiteiros gêmeos, que hoje são artistas conhecidos mundialmente e que extrapolaram as fronteiras do grafite. Né? Os Gêmeos, o nome original deles é Otávio e Gustavo Pandolfo. Eles nasceram em São Paulo em 1974, né? E assinam hoje os trabalhos como os Gêmeos por terem nascido no mesmo dia, por serem irmãos gêmeos, e já terem esse laço muito antes, né? Esse laço não é só da arte, do trabalho que eles produzem junto, é um laço que vem desde antes de nascer, né? Desde a gestação. E eles cresceram e viveram no bairro de Cambuci, na zona sul de São Paulo. E tem um fato interessante que eles contam em uma entrevista na TVE, e tem um outro artista muito famoso, que ficou muito conhecido no universo da história da arte, que vivia também nesse bairro que eles cresceram, né, o bairro de Cambuci, que é um artista italiano que veio morar no Brasil com mais ou menos 2 anos de idade e aqui ficou e se estabeleceu desde sempre no bairro de Cambuci, onde ele viveu até o final da vida, que é o artista Alfredo Volpi. E a mãe dos gêmeos, vendo o interesse dos filhos pela arte, pelo desenho, pela pintura, e tendo conhecimento de que o Volpi morava no bairro de Cambuci, que é o bairro onde eles viviam, ela decidiu levar os dois irmãos para conhecer o Volpi quando eles tinham cerca de 8 anos, mais ou menos, por volta de 1982, né? Então, os gêmeos conheceram o Volpi, e que é um encontro, no mínimo, inusitado. Né? E esse laço dos dois irmãos, essa conexão que eles tanto falam em diversos depoimentos escritos, em entrevistas, vídeos que a gente consegue acessar facilmente na internet, no YouTube, eles falam muito dessa conexão que eles têm, né? Dessa conexão invisível, mas que está presente no trabalho, na forma deles de comunicar, de dialogar, e isso vem desde a infância. E eles também contam nessas entrevistas um outro fato bem interessante que aconteceu ainda na infância deles, né, num concurso de desenho promovido pela escola onde eles estudaram.
E nesse concurso eles foram colocados em salas separadas para cada um fazer seu desenho num ambiente. E para surpresa dos jurados, quando eles foram, né, fazer recolher os desenhos para fazer a análise, eles se deram conta de que os irmãos tinham feito o mesmo desenho, inclusive nos detalhes, mesmo sem terem visto em momento algum o desenho um do outro. E o desfecho dessa história é que acabou que os dois, o prêmio acabou sendo concedido para os dois, né? Os dois foram premiados, afinal de contas, o melhor desenho tinha sido feito igualmente pelos dois irmãos. E eles falam dessa conexão existindo desde a infância, né? Eles contam que eles construíam os próprios brinquedos, né? E eles falam, a gente já fazia escultura e não sabia. Então, os lápis de cor, a tinta, os papéis estavam já presentes ali, espalhados pela casa, e era natural, era um hábito deles sentar para desenhar junto. E eles falam muito, essa frase está muito presente, né? Um complementa a ideia do outro. E eles se comunicavam no olhar, no silêncio, através do desenho. Eles já sabiam o que um e outro fariam, o que um e outro queriam, como eles pensavam, como eles estavam se sentindo. Então é um laço muito forte e que até hoje se mantém, né? Eles trazem isso dentro da produção deles. Então, quando eles são convidados a fazer algum projeto, algum trabalho artístico, já foi perguntado inúmeras vezes para eles como eles fazem, como eles dividem, né, a construção dos grafites, dos grandes murais, dos grandes projetos que eles já realizaram em diversos países pelo mundo e também em algumas cidades do Brasil. E eles falam, olha, a gente não combina nada, a gente faz, cada um sabe o que o outro gosta, cada um sabe o que quer e a gente faz intuitivamente, a gente não combina, é natural. Eu sei o que ele gosta de fazer, eu também sei o que eu quero fazer, ele também sabe o que eu quero fazer e a gente tem essa conexão e as coisas fluem naturalmente. Né? Então, essa conexão, algo que eles mencionam bastante, inclusive no site oficial deles, na própria biografia, eles se apresentam falando muito dessa conexão dos dois na produção do trabalho desde a infância até os dias de hoje. E, bom, os gêmeos, eles começam a produzir os grafites num contexto histórico que eu já falei, né, nos outros vídeos aqui, mas que vou trazer de volta só para a gente relembrar, que é uma cidade de São Paulo, saindo de um momento de ditadura, né, de repressão, de opressão. Então, os gêmeos começam a produzir seus grafites na década de 80, então a gente está finalizando um processo de ditadura, aí, né, no meio da década de 80, então é nesse contexto que eles começam a produzir, e também num momento que o Brasil vem com uma influência fortíssima, né, importa a cultura hip hop, e os gêmeos participam desse movimento na estação de São Bento, a estação de metrô de São Bento, que é o berço do hip hop em São Paulo, e lá eles têm contato com rap, com breakdance e com o grafite, né? Então eles cantaram rap, eles fizeram, né, seus versos, eles chegaram a dançar o break, inclusive com uma das figuras lendárias nesse movimento, que é o Nelson Triunfo. Mas dentro desse movimento da cultura hip hop, a linguagem com a qual eles mais se identificaram de fato foi o grafite, foi essa linguagem mais plástica e que eles abraçaram e que trouxeram para a vida deles, né? Mas é interessante saber que eles participaram de todo esse movimento cultural, desse surgimento aí do hip hop, dessa efervescência cultural do hip hop em São Paulo. Então, é nesse contexto que eles abraçam o grafite como uma forma, o grafite, e claro, o desenho, né, que eles já produzem desde a infância, como uma linguagem que eles se utilizam para se expressar suas ideias, seu posicionamento no mundo, seus sentimentos, seus afetos, enfim, todo esse universo interno, lúdico, esse universo introspectivo, mas que eles colocam para fora através do grafite. E na busca por aprimorar essas técnicas, né, se expressar através da arte, eles vão estudar desenho de comunicação na Escola Técnica Estadual Carlos de Campos, né, e lá eles se formam. E gradualmente os gêmeos se tornam uma das influências mais importantes na cena paulistana, ajudando a definir um estilo brasileiro de grafite e ao mesmo tempo revelando um estilo próprio de grafitar, em que eles misturam ao tom de denúncia todo um universo mágico, um universo do sonho, um universo lúdico com muita delicadeza, mas ao mesmo tempo
trazendo esse toque de realidade dentro da temática dos seus próprios grafites. Mas claro que isso também não aconteceu de um dia para o outro, né? Foi todo um processo para até eles se tornarem esses grafiteiros e artistas plásticos já com um estilo maduro, né, amadurecido. Até eles encontrarem esse estilo próprio de grafitar, isso foi um processo que levou um tempo. Inclusive, eles falam sobre isso, né, que eles abandonaram seus trabalhos, seus empregos tradicionais e ficaram 5 anos ali imersos, só desenhando, desenhando, buscando o seu traço, buscando a sua marca, o seu próprio estilo, até o momento que eles entenderam, não, agora a gente já tem a nossa própria forma, né? O nosso próprio estilo, o nosso próprio traço. E aí eles vão para a rua para poder colocar todo esse trabalho para fora. E esse ano, que é um marco, né? Seria o ano de 1995, que é quando eles começam a botar toda essa produção, quando eles encontram o eixo do trabalho, eles vão para a rua. Então, o ano de 1995 é um ano que marca bastante a história desses dois irmãos. E é nesse momento também que eles mergulham, eles imergem nesse processo de conhecer o próprio trabalho, né? De autoconhecimento e de um mergulho profundo a fim de encontrar a sua própria estética, a sua própria forma de se expressar, né? Esse traço que vai marcar a identidade desses dois artistas dali em diante. E eles falam, eles chamam todo esse mergulho, né, e esse encontro com o lúdico, com a magia, do universo da Tri-3, né? Eles falam, a gente acredita na Tri-3, que eles definem como esse universo da fantasia, do sonho, da imaginação, da criatividade, de onde emergem esses seres amarelos, que são os personagens que marcam o trabalho dos gêmeos. Dali em diante, a figura amarelos, as figurinhas amarelas, os personagens amarelos vão estar fortemente presentes em todos os seus grafites. São os personagens que vão percorrer toda a sua trajetória e que eles trazem nisso que eles chamam de universo da Tri-3, que é toda essa ludicidade, essa magia que está presente no trabalho dos gêmeos. E eles falam que é nesse universo que eles se sentem mais confortáveis. Esse é o lugar onde eles se sentem muito confortáveis para criar, né? Que eles observam o mundo e transformam tudo isso em desenho. E é como se fosse um universo paralelo. E eles falam isso, né? Que é como se fosse um universo paralelo que caminha ao lado desse mundo caótico que a gente vive e que é como se fosse uma válvula de escape que ao mesmo tempo que está paralelo à nossa vida, também não esquece ela, né? Então, por isso que sempre nos trabalhos dos gêmeos a gente vê todo esse universo lúdico de magia, de encanto, de sonho, de criatividade, de vazão da imaginação, mas ao mesmo tempo trazendo a gente para esse chão da realidade quando se faz necessário, né? Denunciando o que precisa denunciar, problematizando o que precisa problematizar, né? Trazendo todo esse debate também para a sua arte. E, finalmente, 8 anos depois de todo esse processo de busca, né, por encontrar uma estética própria, em 2003, eles são convidados para fazer a primeira exposição individual nos Estados Unidos. Em 2005, né, parece quando a gente começa a pensar em tudo isso, parece até que já tem mais tempo, mas quando a gente vai ver, é tão recente, foi criado o YouTube. E isso, com certeza, ajudou muito na divulgação do trabalho desses artistas. Eles já eram conhecidos aqui no Brasil, né, principalmente em São Paulo, mas com o YouTube, o trabalho deles passou a ser conhecido mundialmente, em todas as partes do mundo. As pessoas ouviam falar dos gêmeos. Com certeza, isso foi também um marco para eles, porque um ano depois, eles fizeram a primeira exposição deles aqui no Brasil, que tinha o nome de O Peixe que Comia Estrelas Cadentes. Foi feita em São Paulo, a primeira exposição solo, né, só dos artistas, só deles, aqui no Brasil. E essa primeira exposição solo dos gêmeos, Peixe que Comia Estrelas Cadentes, que aconteceu em São Paulo, abriu as portas para que o público brasileiro pudesse conhecer melhor o trabalho desses artistas. E a fachada da Galeria Fortes e Vilaça se transformou numa grande cabeça em que o público era convidado a entrar nesse mundo imaginário dos irmãos. Bom, e ao longo dos anos, os irmãos vêm aprimorando, né, vieram aprimorando o seu estilo, as suas técnicas, agregando outras linguagens além do grafite
para dentro da sua produção, como a pintura, a escultura, as instalações, o conceito de site specific, e vem trazendo tudo isso para dentro do seu trabalho, tendo a rua como suporte, mas também adentrando as galerias, os espaços de arte. Mas o interessante é que o fato deles entrarem para os espaços, né, consagrados da arte, os centros culturais, as galerias, ao invés de se fechar nesse universo, na verdade, fez um movimento muito interessante, que eles também falam sobre isso, que é trazer para dentro da galeria um público que, a princípio, espontaneamente não iria. Então, muitas pessoas que vêm desse universo das periferias, né, de São Paulo, que vêm do universo da cultura hip hop, do grafite, por conta dos Gêmeos, passaram a frequentar esses espaços, né? Foram ver as obras desses dois artistas e, claro, fez com que esse movimento permanecesse. Então, quando os Gêmeos expõem pela primeira vez no Brasil, leva o seu trabalho para dentro de uma galeria, de um espaço consagrado de arte, eles levam com eles também toda uma massa, todo um público que não entrava nesses espaços. Isso também é muito interessante e muito importante para o universo da arte, né? E muito importante também para quem entra nesses espaços e não frequenta esses espaços, esse movimento de passar a frequentar. Apesar de ter a rua como seu principal palco, como seu principal suporte de produção, esse fluxo, né, do público, essa troca é muito interessante e muito importante também. Hoje os Gêmeos têm seu trabalho reconhecido no mundo inteiro e estão espalhadas aí por diversos países, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Cuba, Chile, Japão, enfim, uma infinidade de locais que foram que convidaram os Gêmeos para grafitar grandes projetos assim grandiosos, e eu acho que observar os grafites dos Gêmeos, olhar para os grafites dos Gêmeos é mais do que olhar um grafite, é um convite para mergulhar nesse universo de criatividade, de imaginação, mas sem deixar de lado as questões sociais que emergem, né, na atualidade. Inclusive, eles falam sobre isso. Quando teve a tragédia de Brumadinho, eles fizeram um grafite falando sobre isso, né, denunciando essa situação, mas tratando tudo isso com muita sutileza, com muita poesia, com muita ludicidade, mas sem perder esse tom crítico, esse tom de denúncia que é próprio da própria linguagem do grafite. Então, fica aqui o convite também para conhecer e mergulhar junto com a gente nesse universo dos irmãos. Então, por hoje, eu vou ficando por aqui e convidando vocês a continuar acompanhando, porque no próximo vídeo eu vou apresentar algumas das principais obras desses artistas que estão espalhadas pelo mundo. Eu fiz uma seleção, obviamente, porque são muitas, são diversas, então eu selecionei algumas das mais importantes para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dos Gêmeos, até que a gente complete a nossa saga de chegar ao encontro dos Gêmeos com o Palhaço Slava. Lembrando que aqui na legenda do vídeo tem um material complementar com texto e imagens para que vocês possam conhecer um pouco mais desses dois artistas, e no final do documento tem também a fonte de pesquisa, então tem link para documentários, para entrevistas, link do site deles, de trabalhos que foram feitos sobre esses dois artistas. Então, espero vocês no próximo vídeo, olha aí o arquivo da legenda e até mais!